Pessoal, todo mundo que veio dar aula de algum livro aqui falou o seguinte: o meu livro é o máximo, é o melhor. Eu vou falar a mesma coisa, viu? Mas, não é só eu que acho isso, não. Não é para gravação, Gu. Não é só eu que acho isso, não, viu? Depois vou mostrar que tem mais gente que acha que realmente o livro de Atos é sensacional. É o único livro histórico da Bíblia, tem muita informação. 5 aulas não dá, porque cada capítulo de Atos é uma aula inteira. Então, a gente vai tentar abranger aquilo que realmente interessa. Vai ter coisa que a gente vai ter que passar meio correndo, mas vai estar nos slides, não vai faltar nada, porque está no slide. Tem slide demais. Olha, qualquer coisa, vocês perguntam aí por fora. Introdução. Atos é o primeiro livro da história da igreja. Mais ou menos no século III, teve um outro livro que falava da história da igreja, mas não foi canônico, não foi considerado inspirado pelo Espírito Santo. Então, a gente fica com o primeiro e o único, Atos. Ele descreve a era apostólica. A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente, porque vai ter todo um resumo de como evoluiu isso até chegar nessa era apostólica. Ele faz a transição entre os evangelhos, os 4 evangelhos, e as 3 epístolas paulinas. Ele é o 5º livro do Novo Testamento, logicamente. Ele abrange mais ou menos 30 anos. A gente não tem muita precisão de datas, mas mais ou menos de 32 a 62, e depois a gente vai explicar por que a gente acha que foi nessa data que ele abrangeu e que terminou aproximadamente em 62. O nome foi atribuído, o nome de Atos, após a divisão de Lucas-Atos, cerca de 150 depois de Cristo. Não foi Lucas que atribuiu esse nome. Lucas fez o livro Lucas-Atos, na verdade, era um só, que era grande demais, era um rolo muito grande. Vocês lembram que eram rolos, né? Então, tiveram que dividir de tão grande que era. E presume-se que seja Lucas, por causa do início do livro de Lucas, que fala da mesma forma que começa com o início de livro de Atos, mais o vocabulário, tudo isso a gente vai aprofundar aos poucos. Só estou dando uma premissa. Passa aí, tio. Então, eu disse que não só eu acho o livro de Atos incrível, mas olha o que diz William Barclay. Ele é pastor da Igreja da Escócia, professor de divindade da Universidade de Glasgow. Um dos mais importantes livros do Novo Testamento. Calvino disse, um grande tesouro. Martin Lloyd Jones disse, teólogo galês, ministro da Capela de Westminster, a gente está falando bastante da Inglaterra, o mais lírico dos livros, concordo. E William Mitchell Ramsay é um arqueólogo escocês que viveu entre 1851 e 1939, e agora a gente vai ouvir ele falando. O homem que Concordo com isso, né? Esse arqueólogo, esse grande arqueólogo, ele é especialista só em Oriente Médio. Ele precisou de 30 anos para provar, ele ficou 30 anos estudando para provar que Atos tinha algum erro. Ele tinha que achar um único erro para desacreditar Atos. E engraçado que 30 anos foi o tempo que foi abordado o livro, né? Conta uma história de 30 anos também. E nesses 30 anos que ele pesquisou tudo sobre Atos, ele não encontrou um único erro. Nem sequer geográfico, nem sequer histórico, nem sequer de nomenclatura, nem sequer de divisão de patente, de nível social, de posição no Império Romano. Lucas não erra nada, porque o Lucas, além de ser um grande médico amado, ele era um grande historiador. Ele era extremamente perspicaz nos detalhes, descrevia com muito detalhe, apesar do livro de Atos não ser cansativo. Ele sabia no que ele deveria escrever, o que ele tinha que parar para dar atenção. E ele não errava nenhum dado, não errou nenhum dado. E isso que o William chegou à conclusão, esse cara é o cara. E realmente, a gente fala muito de Paulo, mas Lucas foi aquele companheiro amado, foi o cara que descreveu tudo. Se não tivesse sido escrito o livro de Atos, quanto faria falta para a gente hoje? Que a gente não teria nenhuma referência da igreja primitiva, de como foram os primeiros passos. Encerra sua narrativa com a primeira prisão de Paulo em Roma. Por isso que a gente acha que terminou mais ou menos em 62 depois de Cristo. Deve ter sido escrito depois dessa data, mas antes da segunda prisão de Paulo em Roma. Ele não registrou no livro de Atos o incêndio de Roma, que foi em 64, a execução de Paulo, que foi em 67, e a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo.
Como esses episódios não foram incluídos em Atos, inclusive a quarta viagem dele, que ele chegou até a Espanha. Portanto, o livro de Atos deve ter sido escrito antes do ano 64. E ficou um livro sem conclusão, porque a gente está no capítulo 29, como todo mundo diz, né? Ele realmente não concluiu. O término do livro de Atos é meio abrupto, porque tinha muita coisa ainda acontecendo. A palavra Atos denotava um gênero ou subgênero literário reconhecido, caracterizado por livros que descreviam os grandes feitos de um povo ou de uma cidade. Por exemplo, isso era da cultura grega, né? Os grandes atos de alguém eram escritos dessa forma literária. Atos de Aníbal, Atos de Alexandre, este se refere aos atos do Espírito Santo. Tem muita gente que fala que os atos dos apóstolos. Acha que o livro de Atos é por causa dos apóstolos, né? Para descrever o que eles fizeram. Mas não é, porque no livro de Atos só tem descrito 4 apóstolos. E mesmo assim, um morre logo no início. Aí Pedro tem uma importância grande, mais ou menos até metade do livro de Atos. A partir da metade do livro de Atos é Paulo. E João é aquele personagem silencioso. Não aparece nenhuma fala, nada que João tenha feito. Então, não é de verdade dos apóstolos. Atos do Espírito Santo, se tivesse que concluir o nome, né? Conta a história da difusão do Evangelho de Jerusalém até Roma pela ação do Espírito Santo. O mais importante manual de crescimento da igreja. E ele desenvolve o esboço traçado por Jesus. Qual foi o esboço que Jesus... Leiam comigo. E recebereis poder. Vamos ler, gente. E serão minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Atos mostra que eles fizeram exatamente assim, que foi assim que o Espírito Santo foi coordenando os atos e os fatos, né? Começou em Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria, e depois expandiu, chegou até Roma, e depois o livro de Atos isso continuou, né? Além de Roma. E a gente vai falar também do além de Roma, até chegar no Brasil, viu? Qual é o tema central de Atos? A igreja é o milagre de Jesus ressuscitado e vivo, que dá poder por intermédio do Espírito Santo. Tudo isso só aconteceu porque Jesus, depois da sua morte, ele ressuscitou, ele ascendeu e depois da sua ascensão, desceu o Espírito Santo. E isso justifica tudo o que foi descrito no livro de Atos. Isso é o pano de chão, isso é a base, isso é o alicerce do livro de Atos. Ele é o maior livro de missões do mundo, até porque o maior missionário do mundo foi o apóstolo Paulo, né? O maior livro sobre organização e procedimentos eclesiásticos. Nesse livro a gente estuda, né, como que eram escolhidos os líderes das igrejas, os diáconos, quem fazia o quê, como e quando. E ele é o manual de crescimento saudável da igreja. Depois a gente vai ver cada item desse mais destrinchado. A igreja saudável é aquela que Deus acrescenta diariamente os que vão sendo salvos. Em vez de recorrer a manuais modernos para o crescimento da igreja, nós precisamos retornar ao livro de Atos, porque ele é o manual de crescimento saudável. Ele que diz como deve ser feito. E aí ajuda a gente até a evitar tanto a numerolatria, que era aquela loucura por números, por muita gente, como a numerofobia. Tem igreja que nunca cresce porque o pessoal tem medo de inchar. Então, o livro de Atos ele dá boas dicas de como isso deve funcionar. Manual de crescimento saudável da igreja. Ele mostra como que é a pregação do que o povo quer ouvir e o que realmente é o que o povo precisa ouvir. Em vez de uma pregação para agradar incrédulos, a pregação deve levá-los ao arrependimento. Em vez de se falar em prosperidade, que foi essa onda que aconteceu recente, né? Que começaram a pregar só sobre prosperidade, o foco é a graça. E é uma prevenção, como eu disse, em relação tanto à numerolatria quanto à numerofobia. Gente, eu estou passando um pouco rápido porque o assunto é grande, tá? Mas depois vocês vão receber os slides. Dos capítulos 1 a 7, nós temos a igreja judaica. É o avanço da igreja de Jerusalém à Judéia. Como é que aconteceu esse avanço? Na primeira etapa. Na segunda etapa, que é o capítulo 8, é o capítulo da dobradiça. É quando chega o evangelho a Samaria. Vocês lembram que judeus não gostavam dos samaritanos, né?
Vocês se lembram, né? Essa dobradiça foi o boom para chegar aos gentios. Já dos capítulos 9 ao capítulo 28, a gente vê a igreja gentílica, que é o avanço para os confins da terra. Pode ir. Qual é o esboço do livro de Atos? Lucas escreveu no Evangelho a história de Jesus, o que ele começou a fazer e ensinar. Isso no capítulo 1, versículo 1. Quando a gente vai lá em Lucas, capítulo 1, o que fala? Alguém lembra? Quando Lucas está oferecendo a carta não, o livro, a Teófilo, ele fala que Jesus, que ele estava descrevendo o quê? Que Jesus estava já fazendo, que ele já tinha feito e que ele estava ensinando, não era? E a partir aqui de Atos, no capítulo 1:1, aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Interessante, é fazer e ensinar, não ensinar e fazer. Porque Jesus sempre, ele fazia primeiro para ser o exemplo, depois ele ensinava. Vocês entenderam? Gente, vocês estão muito calados. Oi? Oi? Está parecendo culto de sábado à noite, ninguém participa. Oi? Acordou todo mundo, né? Ah, então vamos. Então, tá prestando atenção, tá bom. Eu só não quero que durmam. Abre aí um pouquinho. Lucas escreveu em Atos a história da igreja primitiva. Desde a descida do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes, e a gente vai falar mais sobre isso. E a marcha do cristianismo de Jerusalém até a capital do Império. Ele descreveu a implacável perseguição dos judeus, que foram os grandes opositores do Evangelho. No primeiro momento, os judeus eram os grandes opositores e o Império Romano era meio que defensores da fé. Eles que protegiam os cristãos no primeiro momento. Só que depois, a partir de Nero, o negócio ficou feio. E aí a gente vai falar de história. Tem alguém aqui que não gosta de história? Alguém não gosta aqui de estudar história? Porque se não gosta, não vai gostar do livro de Atos, gente. O livro de Atos é história do começo ao fim. Inclusive do Império Romano. Quem gostava disso na escola vai amar esse assunto. Calma aí, não, tio, calma. Tira o dedo. Então, ele mostrou a perseguição dos judeus em Jerusalém, Damasco, províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Depois eu vou traduzir todos esses termos, porque mudou todos os nomes hoje em dia, né? Nesse tempo, eles eram os defensores, os romanos. Ele relata tudo o que Jesus continuou a fazer e ensinar. Então, para Lucas, o Antigo Testamento é o tempo do Deus Pai. Os evangelhos representam o tempo de Jesus. E de Atos em diante, é o tempo do Espírito Santo. É o tempo da igreja. Pontos importantes. A comissão que foi dada aos apóstolos lá é executada aqui. Volta. As promessas feitas nos evangelhos têm o seu cumprimento em Atos. E os poderes implantados lá são mostrados aqui em milagres feitos nos corpos das pessoas. Eu, particularmente, considero que o Novo Testamento começa em Atos. O que vocês acham? Porque, para mim, o Novo Testamento é a partir da descida do Espírito Santo. É a partir da graça. É a partir do momento que a lei já não era o alicerce do cristianismo. Já é a graça. Então, eu considero o Novo Testamento de Atos em diante. Posso estar falando bobagem, mas é assim que eu interpreto. Pode ir. Então, o que a gente vai ver aqui no livro? Acontecendo muito. Milagres de misericórdia com a cura, com a ressurreição de corpos. Milagres de julgamento, golpeando os rebeldes com cegueira, ou até mesmo tirando a vida. Como a gente vê, né, quem traiu Jesus, o que aconteceu. Milagres nas mentes das pessoas, concedendo dons espirituais, dons de entendimento, dons de expressão vocal. Antes da descida do Espírito Santo, os discípulos eram medrosos, um pouco covardes, eles não tinham aquela ousadia necessária para levar o evangelho. Foi necessário que o Espírito Santo viesse para que tudo isso acontecesse, para que o poder do Espírito Santo fosse tão grande e a ousadia fosse tão grande que eles perdessem o medo. E a gente observa, mais para frente, vamos relatar melhor isso, que quando eles eram perseguidos, a oração deles não era que a perseguição parasse, era que Deus desse ousadia para eles enfrentarem o mal. E é isso que a gente agora, no final dos tempos, vai precisar.
dessa ousadia, não para pedir para a perseguição parar, mas para ter coragem de enfrentar o que for necessário e falar o que deve ser dito e viver como deve ser vivido. Lucas, em momento nenhum a gente vê no livro de Atos, Lucas falando que ele que escreveu o livro de Atos, mas a gente tem várias coordenadas disso. Ele não diz nada sobre ele mesmo, nem mesmo na dedicatória pessoal a Teófilo. Ele diz, estou te escrevendo, excelentíssimo Teófilo, mas não fala eu, fulano de tal. Ele não coloca o nome dele em momento algum. Isso é por a tradição eclesiástica acha que é ele por vários motivos. Lucas era médico, historiador e um acurado pesquisador, um excelente pesquisador. Ele era da Antioquia da Síria, ele era grego. Na época, a Antioquia da Síria era a terceira maior cidade do mundo. Perdia só para Roma e Alexandria. Tinha cerca de 500 mil de habitantes. Ele é o único escritor gentil do Novo Testamento. E ele foi testemunha ocular nas viagens missionárias de Paulo. Ou seja, a descrição dele também era muito acurada, porque muitas vezes ele estava junto. Inclusive, lá para o finalzinho de Atos, a gente vai ver a viagem dele, que ocorre o naufrágio em Malta. Todo mundo lembra dessa história? Ele dá uns detalhes assim que só tinha que estar junto para descrever aquilo. Porque o vento, aquilão, umas coisas assim que só vinha do norte, vinha do sul, não sei o quê. Ele descrevia detalhes mínimos aqui. Só quem estava junto para poder dizer. E muitas vezes eles usam, é usada a expressão nós estávamos, então subentende-se que quem estava escrevendo estava com Paulo, e depois Paulo dizia que Lucas estava com ele. Então acaba reforçando que era Lucas que estava escrevendo. Tem só 3 citações a Lucas no Novo Testamento. Em Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11 e Filemão 24. E ele foi um dos amigos mais fiéis de Paulo, e estava com ele na segunda prisão em Roma. Ele estava junto. As citações. Em Colossenses 4,14, Paulo diz, Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. 2 Timóteo, somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Em Filemão 1,24, e Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Então, Paulo 3 vezes reiterou que Lucas estava com ele. Em muitos momentos, né? Agora, as provas internas, que a autoria de Atos é de Lucas. No prólogo do livro, ele diz que é uma continuidade, é um relato endereçado para aquele mesmo destinatário de Lucas, do Evangelho de Lucas. Atos 1:1. A perfeita identidade vocabular. O que quer dizer isso? O vocabulário de Lucas era muito rico. Ele usava um grego quase clássico. E a gente vê, tanto em Lucas quanto em Atos, praticamente o mesmo vocabulário, a mesma forma de se expressar. Então, olha, tem 17 vocábulos comuns a Mateus e Lucas, que também estão em Atos, 14 palavras exclusivas de Marcos e Lucas, que aparecem em Atos, e mais 58 palavras existem só em Lucas, só ele usava aquele vocábulo. Um grande acervo léxico, o cara era muito culto, né? Então ele usava um vocabulário rico. Outra característica que eu acabei de falar, a alta qualidade do grego koiné de Lucas Atos. O grego koiné era o grego coloquial, só que ele usava um vocabulário mais rico do que a média das pessoas. Quase clássico, e dentre todos os escritores, ele era o mais consciente de estar escrevendo literatura para um público culto. Até porque ele estava escrevendo para o Teófilo, que a gente vai explicar bem quem é Teófilo, ou pelo menos tentar, né, porque tem um pouco de divergência. E ele era um homem muito culto, então ele estava escrevendo endereçado a Teófilo. Quando ele usa, mais provas internas, quando ele usa nós, ele deixa subentendido que ele era um dos companheiros das viagens de Paulo. As descobertas arqueológicas, a gente não falou do William Mitchell Ramsay, que até hoje está provando que tem tudo a ver, que está tudo colado ali. E a confirmação da exatidão histórica do Evangelho de Lucas. Tudo que está escrito em Lucas foi comprovado e confirmado, historicamente comprovado. E ele usa títulos de vários escalões de oficiais locais, governantes de província, ou seja, ele sabe quem tinha qual cargo. E ele falava corretamente o cargo de cada pessoa. Ele não errava nenhum dado em relação a isso.
A gente nem usa a maioria dessas expressões, né? Fora procuradores, os cônsules, pretores, politarcas, asiarcas, que era de acordo com a divisão do Império Romano, tinha uma pessoa responsável por cada província, por cada, entre aspas, estado. Volta lá, tia, volta. Faltou a última frase. E ele usa correto também em relação às ocasiões e aos lugares descritos. Quando ele fala tal cidade, estava em tal província, era capital de tal lugar, ele nunca erra nenhum dado. E William Mitchell Ramsay falou isso lá. Agora as provas externas, que foi Lucas que escreveu. O cânon muratoriano, e muitos pais da igreja também comprovaram que era Lucas. Por exemplo, o Eusébio, o Irineu, Tertuliano, Clemente, etc., etc., eles reconheceram que Lucas era o autor. Eles estudaram profundamente o livro de Atos e viu que as expressões, que o jeito dele falar, que a ligação dele com o primeiro livro era muito rica e muito óbvia até. A evidência mais clara foi o Irineu, cerca de 180 depois de Cristo. Porque aí, a partir daí é afirmado e atestado que realmente foi Lucas que escreveu Atos. Pode passar. Então, agora a gente vai falar do Teófilo. Quem foi Teófilo? O pastor da igreja Zion fala que ele gosta, que o livro favorito dele é Atos, porque foi escrito para ele, Teófilo Hayashi. Quem conhece o Teófilo Hayashi aí? Ele sente como se estivesse escrevendo para ele. Então, destinatário, Teófilo. Tanto Lucas quanto Atos foram endereçados ao tal do Teófilo, que a gente não sabe exatamente quem é dentro do livro. Subentende-se que era um homem rico, membro da nobreza romana, ou alguém que ocupava um alto posto no governo romano, que provavelmente já era cristão, porque o jeito que o Lucas escreveu, está escrevendo para alguém que já é cristão, não alguém que é ignorante no assunto, né? O nome dele significa aquele que ama a Deus. Tem gente que diz o seguinte, como o nome Teófilo significa aquele que ama a Deus, eventualmente, ele estava escrevendo para a igreja. E Teófilo seria uma imagem, uma figura de linguagem. Mas eu creio que não. Eu creio que esse Teófilo existiu realmente, até porque na época era muito caro produzir um livro. E aí, para você conseguir um financiamento, você tinha que direcionar esse livro para uma pessoa muito rica, para essa pessoa poder bancar tanto a escritura, quanto a divulgação, quanto a venda desse livro. Então, eu creio que o Teófilo existiu. Gente, em Atos tem muita coisa que fica assim meio em cima do muro, vai muito da interpretação. Olha, vamos lá. Propósito de Lucas ao escrever esse livro. Ele descreve para esse nobre romano, para explicar como estava acontecendo, como era o ministério de Cristo, como era a ação da igreja naquele momento. Ele estava provando que a religião cristã era lícita, legítima e não era um risco para o Estado. Aí já tem gente que diz o seguinte, então provavelmente Teófilo poderia ser um advogado que estava fazendo a defesa de Paulo no tribunal e precisava de mais informações. Também pode ser, concordam? Concordam? Bom dia! Concordam que pode ser? Ele pode até ser realmente um advogado que estava fazendo a defesa de Paulo, a gente não sabe. Até porque quem é advogado aqui gosta muito do livro de Atos, porque ou como tem tribunal nesse livro. E tem expressões também do direito. Mostrar a conexão entre o ministério terreno e celestial de Cristo. Em Lucas, foi o ministério terreno, onde concluiu no finalzinho. O livro de Lucas, na verdade, e Atos, são os únicos que citam a ascensão de Cristo, né? E Atos, mostrando o ministério celestial de Cristo, através dos apóstolos, por intermédio do Espírito Santo. Ele mostra nesse livro de Atos para Teófilo um esboço do espantoso crescimento da igreja, que inicialmente estava com 120 judeus no cenáculo, no momento que desceu o Espírito Santo, em Jerusalém especificamente, até uma multidão inumerável no Império Romano. Resumo do livro de Atos. Já começa falando da ascensão de Cristo, depois a descida do Espírito Santo. A expansão da igreja chegou até em Ariqueme, gente. Olha como que essa expansão foi grande. Aleluia! Glória a Deus! E depois descreve a volta. O que é parousia? O que é parousia? Parousia é a crença de que Jesus um dia vai voltar. Ok? Respondeu? De novo.
Parousia é a crença que Jesus vai voltar. Eu tenho a minha parousia. Vocês têm a de vocês? Sim. Amém. 4 colunas de Atos. Em Atos, tudo é feito pela ressurreição, pela unção do Espírito Santo, por meio de discípulos, e o livro todo está descrevendo a expansão da igreja. Então, primeiro, pela ressurreição. A igreja vai porque Jesus ressuscitou e está sentado no trono de autoridade. Onde a igreja vai, Jesus vai à frente. Lucas deixa isso bem claro. Sem Jesus, a obra não acontece. Sem o poder do Espírito Santo, a obra não anda, não flui. Tudo é feito pela unção do Espírito. Não há um molde humano. Não há nenhum tipo de estratégia humana. O segredo no livro de Atos é a unção do Espírito. Não se usa técnicas, estratégias de estilos. A gente vê, claro, durante as histórias, a gente vai ver mais para frente, que Paulo, às vezes, queria ir para um lado e o Espírito Santo empurrava ele para outro. Então, a gente vê que a condução do Espírito Santo é que fez toda a diferença nessa expansão do Evangelho. Tudo é feito por meio de discípulos, ou seja, tem que ter a ação do Espírito Santo, mas tem que ter gente que coloca a enxada debaixo do braço e está disposta a trabalhar. Concordam? O Espírito Santo sozinho não vai trabalhar, gente. É através dos discípulos. Os discípulos se multiplicavam e a igreja crescia. A multidão não é sinônimo de discípulos. Só podemos edificar a igreja se cada um for um discípulo. A gente não pode ficar na categoria de ouvinte a vida inteira. Em todo o livro de Atos está a expansão da igreja. Qualquer obra chamada de Deus que não visa a expansão não é obra de Deus genuinamente. Porque a missão do cristão é ide, vamos todo mundo, ide por todo mundo, a toda criatura. Essa é a missão da igreja, não é? Se a gente não fizer isso, a gente está cumprindo a missão, nós somos igreja, na verdade? Se a função da igreja é essa, se a gente não estiver cumprindo essa missão, a gente não é igreja, na verdade. Divisão do livro. Então, como nós dissemos, na primeira metade do livro, a gente estuda o ministério de Pedro. O alvo de Pedro eram os judeus. Mas é engraçado, o Espírito Santo sempre faz uma brincadeirinha, né? Um trocadilho aí. Apesar do ministério de Pedro, o alvo dele principal ser os judeus, Pedro foi o primeiro a converter um gentil. Quase morreu do coração, gente, quase infartou, mas ele teve que pregar para um gentil e foi obrigado, o Espírito Santo mandou, um anjo apareceu para ele e ele foi. Porque judeu, gente, judeu para falar para gentil, o negócio é bravo. Eles tinham uma resistência tremenda para alcançar os gentios. Eles achavam que o cristianismo tinha que ficar restrito aos judeus, né? Que, na verdade, ao judaísmo reformado, entre aspas. Né? Segunda metade do livro, a gente vê o ministério de Paulo aos gentios. O alvo dele principal é os gentios, mas Paulo sempre começava pregando para os judeus criavam maior confusão, aí ele, tá bom, lava as mãos e ia para os gentios. Tem esse trocadilho aí. O objetivo de ambos, proclamar a salvação pela graça, mediante a fé, independentemente das obras. Quem estudou Romanos aqui entende bem esse assunto. Qual o tema central? Cristo ressuscitado e vivo. Cristo ressuscitado e vivo. Paulo sempre batia nessa tecla, Pedro batia nessa tecla. As pregações no livro de Atos são todas cristocêntricas, visando deixar bem claro que Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. Porque se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, concorda? Concorda? Não tinha valor algum, gente, se Jesus não tivesse ressuscitado. O centro do palco não são os apóstolos, mas o Senhor Jesus. É Ele quem fala e faz. Atos é um elo de transição, como eu disse. Por isso que, para mim, só começa o Novo Testamento em Atos. Porque até a descida do Espírito Santo, a gente vê o judaísmo, a partir daí a gente vê o cristianismo predominando. E até o livro de Atos a gente vê a lei. E a partir do livro de Atos a gente vê a graça. E aí começa a bater na tecla da graça. Paulo bateu muito nessa tecla. É uma mudança de dispensação. Os evangelhos são a conclusão do Antigo Testamento, mas o livro de Atos é um livro que nos fala dessa transição da lei para a graça. Até os evangelhos, a gente tinha a dispensação da lei como centro.
Mas a partir de Atos, muda tempo, muda a era, muda tudo. Aí Deus trata com o homem na dispensação da graça. Atos é um livro-chave para isso. Pode. Então, Atos é um livro tão rico, tão rico, tão rico, que a gente não consegue esgotar os assuntos. Aqui a gente tem um resuminho do que a gente vai encontrar lá. Ele fala sobre o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, sinais e milagres, a comunhão econômica da primeira comunidade cristã em Jerusalém, disciplina na igreja, diversidade de ministérios, comunhão cristã, preconceito racial, princípios missionários, preço da unidade cristã, as motivações e os métodos utilizados na evangelização, chamados para sofrer por Cristo, a relação da igreja com o Estado e a providência divina. Ou seja, é muita coisa para ser estudado. Atos a gente não tem como ler rapidamente. E todos os livros do Novo Testamento, para a gente ter uma interpretação mais acurada, a gente tem que comparar com o Velho Testamento, porque no Velho Testamento tem uma retomada de muita coisa, e com Atos. Atos dá uma base para tudo que vai ser discutido mais para frente. É a revelação de Jesus. No livro de Atos, Jesus se mostra de forma diferente. É uma liberação da sua vida. Temos o Salvador em Atos habitando dentro do homem, mediante a liberação do seu Espírito, do Espírito Santo. Agora a Assunção é liberada nesses homens, nesses apóstolos, e vai proporcionar a produção de igrejas que é a expressão do reino de Deus na terra. Então, eu falei que era um livro muito rico, em número de assuntos é muito rico, em áreas de conhecimento também. Quem gosta de algum desses assuntos aqui vai se deliciar no livro de Atos, gente. Eu achava que medicina não ia ter, não, mas tem. E eu vou acabar dando uma beliscada nesse assunto. Olha lá, eu falei alguns, não falei todos os temas abordados em Atos, não. Mas a gente entra em teologia, história, geografia, geopolítica, direito, medicina, especificamente anti-aging, filosofia, música, eclesiologia, administração, economia, arqueologia, etc. Alguém gosta de algum assunto abordado aqui? Então, pode escolher, porque vai chegar a hora de ouvir isso. Não consigo estudar nenhum assunto e, portanto, não consigo falar de nenhum assunto se não colocar dentro de um contexto. Então, a gente vai, assim, gente, eu não sei, eu acho que essa aula vai ficar só na introdução, porque a introdução é grande. A gente precisa conhecer bem o contexto geográfico, o contexto histórico e também o contexto humano da época, né, político e tudo mais. No contexto geográfico, o Oriente Médio, hoje, tem 15 países. A história principal ocorre no Oriente Médio. E no Império Romano, que eu vou falar mais para frente. Então, 15 países seriam esses, e eu não vou ler os nomes, depois vocês leiam nos slides, tá bom? Passar para frente. Agora, o Império Romano. Império Romano, naquela época, não eram os países daquela região ali, eram províncias. O que mostra a diferença entre um reino e um império? Alguém sabe? O que é um reino e o que é um império? Não, vai mais além. É uma coisa simples, bem simples. Tem um sistema de governo diferente, mas o que determina se vai ser reino, se vai ser império, é o tamanho do local. Por exemplo, Portugal dominava o Brasil, não dominava? Portugal é pequenininho, era reino. E o Brasil era o quê? O Brasil se tornou o quê? Reino também? Império. Brasil foi império, porque o Brasil era muito grande. Vocês entenderam? Então, a questão do tamanho determina se é um reino, se é um império. Império Romano. Aqui está mais destrinchado. Até a morte de César Augusto, o primeiro imperador romano, só os países, não, gente, acabei de falar que não eram países, só as províncias em verde. Está vendo as províncias em verde? É onde já tinha sido alcançado pelo Império Romano. Depois eu vou traduzir os nomes das províncias para os países atuais, para vocês não se perderem. Porque lá, Acaia, na Ásia Menor, e quando a gente estuda Atos, se a gente não vê isso direitinho, a gente entende tudo errado. Aliás, ou nem compreende, na verdade. Depois, na morte de Trajano, já tinha aquelas províncias em laranjado. E no final do Império Romano, tinha acrescentado a Armênia e a Mesopotâmia. Pode passar, tio. Vamos para o contexto histórico. Gente, eu vou começar dos sumérios. Vocês vão achar que eu sou louca, mas eu acho que tem que começar do começo da civilização humana,
Porque toda vez que alguém vai dar aula desse assunto, eu fico me remexendo na cadeira, porque vai direto no Império Romano e tem toda uma história que evolui até chegar lá. Então, antes dos sumérios, não havia civilização. Estou começando a gritar por causa da chuva, tá, gente? Não havia civilização, havia tribos e vilas. Até 4.500 a.C., não era civilização porque não tinha uma estrutura, não tinha níveis hierárquicos dentro das cidades, dos estados. Não havia escrita. Não havia aquilo que a gente usa como... Não havia um trabalho formal, emprego, etc. e tal, coisas assim. Então, com os sumérios, 4.500 a 1.200, também, na mesma época, também surgiu os acádios, os elamitas, os amoritas, mas eu dei ênfase nos sumérios. O Império Assírio começou em 1.200 a.C. Vamos só relembrar um pouquinho lá do Velho Testamento. Capital do Império Assírio, olha lá. Nínive. Onde a gente ouve falar de Nínive na Bíblia? Jonas. Então, Jonas foi quando que Jonas foi escrito, mais ou menos? Olha lá. Bem antigo, né? Foi a época do primeiro exército organizado. Foi a primeira vez que teve um general, coronel, etc., soldados. Foi o primeiro exército. Foi a época do exílio do assírio do Reino do Norte. Lembram? Lembram? Foi nessa época aí, Israel... Ou seja, as 10 tribos do norte, em 745 a.C., ou seja, ainda era Império Assírio. O Império Babilônico começou mais ou menos em 612 e foi até 539. Foi a época que aconteceu o exílio babilônico do Reino do Sul. Quais eram as tribos que faziam parte do Reino do Sul? Judá, Benjamim e tem parte de uma outra tribo. Qual? Tinha os levitas esparramados em tudo, lembram? Então aconteceu o exílio do Babilônico do Reino do Sul. O Império Medo-Persa começou em 539 e foi até 331. Aí foi a época que Ciro liberou o retorno a Jerusalém. Foi em 538. Mal Ciro entrou, isso aí está tudo na Bíblia, gente. Tudo isso é bíblico, não é só histórico, não. Ele liberou mais ou menos 50 mil pessoas para sair do exílio. Começa agora o Império de Alexandre o Grande. Alguém lembra de Alexandre na escola, gente? Alexandre o Grande? Império Grego-Macedônico. Na verdade, começou com o pai dele, o Filipe II. Filipe II era o cara na estratégia de guerra. Foi ele que inventou um monte de armamento de guerra diferente, inclusive as sarissas. Alguém sabe o que é sarissa? Vocês já viram fotos do Império Romano, que eles têm aquelas lanças gigantes de 4 a 7 metros de altura? Tem muita foto de Império Romano que eles estão segurando aquelas sarissas, essas lanças gigantes. Foi o Filipe II que inventou. O Alexandre, ele herdou do pai dele toda aquela estratégia de guerra, todo aquele armamento, tudo aquilo de conhecimento que o pai dele teve e usou na expansão. Oi? Sim, Alexandre o Grande, saiu um documentário. Sim, é a história real. E está certinho, guerra por guerra e o caminho que ele foi percorrendo até chegar no Oriente, está muito bom. Gente, Netflix tem muita coisa boa, viu? Vocês podem procurar lá que vocês vão achar. Então, o Império Grego-Macedônico foi de 331 até 63 a.C., quando morreu Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele não deixou herdeiros, porque ele teve um filho no Oriente, que ele nunca nem conheceu, e era criança quando ele morreu. Então, foi dividido o império dele entre 3 generais, o Ptolomeu, o Cassandro e o Seleuco. O Ptolomeu ficou com a região que a gente está estudando, que é o Egito, a Fenícia e a Palestina. Ok? Isso aí depois eu vou retomar aí. E assim, o Ptolomeu perdeu essa região aí, na época dos... Quem já ouviu falar dos livros dos Macabeus? Quem já leu o livro dos Macabeus? Já leu o livro dos Macabeus? É a história real do último reinado de Israel. E aí conta a história dos Macabeus, ou Asmoneus, que é a mesma coisa, que foi como Ptolomeu perdeu. Ele começou a entrar onde não devia, né? Porque judeu mexeu no templo, criou confusão. E aí teve uma guerra entre os Macabeus e Ptolomeu, o exército de Ptolomeu. E o sacerdote principal ficou tão revoltado com as coisas absurdas que Ptolomeu estava fazendo no templo, que ele simplesmente pegou de arma mesmo e foi guerrear. Ele levou um monte de gente para guerrear junto. E a partir daí ele foi o primeiro rei Macabeu. Depois veio uma sucessão
da família dele, de reis macabeus. E, por último, quando a gente chegar, eu vou ter um resumo aqui dos Herodes, porque toda vez que alguém vai pregar sobre Herodes, não deixa claro qual é o Herodes, né? Concordam? Que é confuso aquilo? Qual Herodes está falando? Meu Deus, é o mesmo Herodes? É outro Herodes? Então, a gente vai dar um resumo aqui dos 6 Herodes, para todo mundo poder se localizar melhor. E aí o Herodes casou, para ele ter legitimidade, porque ele não era judeu, com a última dos Asmoneus, porque ele matou todo mundo, sobrou uma Macabeia, Asmoneu, que foi a mulher dele, a Mariane. Mas a gente vai chegar lá nesses detalhes, gente. Então, aí Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia, que era a região original, onde começou o Império Grego, e o Seleuco pegou a Pérsia, a Mesopotâmia, a Síria e a Ásia Menor. E agora começa o que interessa para a gente. Império Romano do Ocidente. Foi de 27 até 476, na verdade. Porque em 365 houve a divisão do Império Romano do Oriente e do Ocidente. Didaticamente, que para eles ainda era Império Romano. Eles não consideravam uma divisão. A gente, hoje, para estudar, a gente dividiu esse império. Então, eu coloquei o ditador Júlio César, porque foi quando começou essa nova estrutura, mas ele não era imperador. E a gente vai ver no livro de Atos, falando do César Augusto, do Tibério, do Calígula, do Cláudio e do Nero. Na sequência, os 5 imperadores estão dentro do livro de Atos. Um minutinho, volta lá. Um minutinho, volta. Aqui, ó, no imperador César Augusto, 27 a.C. a 14 depois de Cristo, foi a época do nascimento de Jesus. Está todo mundo se localizando na história? Gente, decora essa sequência aqui, gente. Por favor, que fica mais fácil de entender. Não vai cair em prova. Não vai cair em prova. Mas é porque sem esse conhecimento, fica tudo muito perdido, muito sem elo. E lá embaixo, ó, Imperador Nero. Foi quando morreu Pedro e Paulo. Ok? O próximo. Vamos começar. Contexto histórico. Agora a gente vai deslocar lá para a Itália. Entenderam? Eu contei toda a civilização lá do Oriente Médio até chegar no Império Romano, porque o Império Romano entrou, mas o Império Romano não começou no Oriente Médio, ele começou na Itália. Inicialmente, em 700, lá na época do Império Babilônico, lembram? Existia o Reino de Roma na Itália. Depois, ou seja, tinha um rei na Itália. Depois, a República Romana, com seus senadores é que tomavam conta da região, foi de 509 até 27 a.C. Como eu disse, em 27 começou o Império Romano, com o primeiro imperador, César Augusto. Até 395 era um império só, e aí depois teve a subdivisão em Ocidente, que foi de 395 até 476, e do Oriente, que também tem o nome de Bizantino. Às vezes a gente ouve falar, Império Bizantino, e você fica perdido. Que império é esse? É o Império Romano do Oriente, porque ele começou a crescer por Oriente. 395 até 1453. Aí aqui eu destrinchei no meio o Império Romano do Ocidente. O César Augusto, gente, se não entender, pede para eu parar e começar de novo, tá? Porque é bom entender isso aqui para contextualizar tudo que vai ser dito depois. Afinal de contas, Paulo vai estar viajando nisso aqui tudo, tá? César Augusto, que foi o período do nascimento de Jesus, enquanto ele era imperador lá na Itália, comandando tudo, do lado de cá, a gente está vendo no Oriente, lá em Israel, Herodes o Grande era o rei de Israel. Entenderam? Então a gente vai relacionar quem estava lá na cadeira como imperador com, simultaneamente, quem estava do lado de cá como rei de Israel. Herodes o Grande reinou de 37 a.C. até 4 a.C., que foi a época que nasceu Jesus e que aconteceu o massacre dos inocentes. Ok? Tá todo mundo entendendo? Se quiser que eu fale devagar, eu vou tentar. Mas eu sou ligada no 220, viu? Então, vamos voltar. Aquela parte ali, Reino de Roma, República de Roma, Império Romano, e aqui embaixo, Império Otomano, os britânicos e o Estado de Israel, eu estou resumindo o que acontece aqui. Imagina aqui um mapa, eu vou desenhar rapidamente.
Então, o que acontece? Quando o imperador César Augusto era o imperador do Império Romano, dominando e mandando e dando ordens aqui da Itália, aqui em Israel era Herodes o Grande, o rei. Mas ele estava subjugado a quem? César Augusto. Vocês entenderam? Entenderam? Depois que Herodes o Grande morreu, houve uma tetrarquia. Foi dividido o reino de Israel entre os 3 filhos. O Herodes Filipe, o Herodes Arquelau e o Herodes Antipas. A gente vai ver eles lá no livro de Atos. Por isso que eu estou falando, entendeu? Entendeu? Quem vai prestar Enem vai precisar dessas informações, viu, gente? Presta atenção. Presta atenção. Decora isso, gente, para a prova. Não a minha, a do Enem. Ó, Filipe. Filipe ficou responsável por aquela região, Galanite, de Bataneia, Traconite, Aronite, Tureia, etc. Tudo nome feio, esquece. O Arquelau ficou muito pouco tempo, ele ficou pouco tempo, aspas, né? Ficou 10 anos, é porque o pai dele ficou 40 no... Ele foi deposto, exilado e foi substituído por... Fala, gente. Pilatos. Quem foi Pilatos? Governador da Judéia. Pilatos. Todo mundo lembra do Pilatos, gente? Lembra? Então lá vai. E o Antipas, porque foi dividido entre os 3. O Antipas, de 4 a.C. até 39, depois de Cristo, ele foi responsável pela Galileia e pela Pérea. Foi a época do Herodes Antipas, que teve a morte de João Batista e a morte de Jesus, ok? O imperador Tibério, ele assumiu em 14 depois de Cristo e foi até 37 depois de Cristo. Ele foi imperador mais ou menos na mesma época do Herodes Antipas, como rei de Israel. Tá vendo ali? Depois entrou o imperador Calígula. Calígula ficou só 4 anos no poder. Ele estava tão louco, tão louco. Quem lê sobre Calígula ficou horrorizado. O cara era muito doido mesmo, mas era assim, era um mecanismo de sobrevivência. Ele passou por uma vida desgraçada. O Tibério matou a família dele toda para não perder o reino. E o Calígula ficou com aquele instinto de sobrevivência à flor da pele. O cara era muito doido. Fora que incesto com as irmãs, pegou um cavalo dele e botou como senador de Roma. Surtou, o cara surtou, total. Então... é tudo aqui, essa parte aqui inteira é daqui, ó, de Israel. É sempre os descendentes de Herodes. Aí o que aconteceu? Na época do imperador Calígula também era a época do Antipas. Quando subiu Cláudio, mataram o Calígula. Quando subiu Cláudio também não era muito normal não, gente. A mãe dele falava que não ia dar nada, ele era coxo, ele era meio manco, ele era esquisito. Mas o cara... foi um grande imperador para o Império Romano, só que pessoalmente ele era bem complicado também. Foi na mesma época de Herodes Agripa I, tá vendo? O Herodes Agripa I foi filho... Não, calma aí, depois eu mostro a genealogia, senão vai ficar confuso. Próximo slide tem a genealogia. O Agripa I foi de 41 a 44 depois de Cristo. E por que ele tornou rei? Porque ele era amigo de Calígula. Esse foi o cara que no livro de Atos a gente vê ele sendo descrito como morto por vermes. Alguém lembra disso? Que teve um Herodes que foi morto por vermes? Foi morto vivo, foi sendo comido vivo por vermes. Foi esse Agripa I aqui, ó. Até bom vocês de vez em quando dar uma retomada nesse slide para lembrar de alguns detalhes, para não se perder. Foi nessa época, foi o Herodes Agripa I que matou Tiago Maior. Que tem 2 Tiago, a gente chama Tiagão e Tiaguinho, né? O Tiago Maior, discípulo de Jesus, e o Tiaguinho. Foi ele que matou o Tiago Maior e prendeu Pedro. Ele queria matar Pedro, mas aí o Espírito Santo interviu, né? Os anjos interviram. O imperador Nero assumiu em 54 e foi até 68 depois de Cristo, 14 anos. Foi na época do imperador Nero, gente... Nero também. Eu não sei quem era mais louco aqui, se era Calígula ou se era Nero. É difícil comparar os dois. Foi ele que matou Pedro e Paulo. Quando ele era imperador do Império Romano, de todo o Império Romano, o rei
de Israel era o Agripa II. Estão vendo? E o Agripa II, irmão de Berenice e Drusila, que no livro de Atos descreve, conta uma parte que acontece lá com Drusila, com Félix, lá no finalzinho, que eu não vou perder tempo agora. Por isso que eu botei eles aqui. Foi essa época aqui que no livro de Atos teve a defesa de Paulo em Cesareia, que tornou a capital naquela época, porque os reis de Israel, eles não queriam ficar em Jerusalém, que achavam uma cidade meio chata, meio boring, assim, muito judaica, muito retrógrada. Então, eles escolheram ir para Cesareia Marítima, porque era do lado do mar, era uma cidade lindíssima, era o lugar perfeito para os reis, né? Então, foi nessa época aqui, ó, de Agripa II, que a capital de Israel tornou Cesareia Marítima. E foi a época que os judeus fizeram a revolta contra Roma, no ano 70, no último ano do Agripa II. Então, como a gente disse, o Império Romano, lá em cima, 1453, agora é só observação, terminou porque subiu o Império Otomano, o Império Muçulmano. Deixou de existir o Império Romano do Oriente. Depois, os britânicos assumiram Israel. Foi de 1918, ou seja, da Primeira Guerra Mundial, até quando, em 1948, o que aconteceu com Israel? Voltou a existir. Israel voltou a existir, não foi? Não tornou um Estado de Israel? 1948. E aí, Estado de Israel, de 1948 até hoje. Próximo. Então, aqui, ó, dinastia de Herodes, para a gente entender bem o que aconteceu no livro, porque como cita muito Herodes, a gente acaba se confundindo ali no meio das descrições, né? O pai de Herodes chamava Antípatro. Antípatro foi governador da Judéia, mas é porque ele era muito... Gente, eu vou ter que usar essa expressão. Bajulador, puxa-saco do Império Romano. Então, ele ganhou uma posição de destaque lá dentro de Israel. Quando Antípatro morreu, ele teve 5 filhos. Quem assumiu foi Herodes o Grande. Herodes o Grande realmente merece essa alcunha de Herodes o Grande, porque o cara construiu muita coisa fabulosa em Israel. Fez grandes ampliações, grandes investimentos, mas o cara era louco varrido, e eu vou chegar lá. É difícil, quando dá muito poder para quem é ímpio é complicado, né? Então, o Herodes o Grande teve 5 esposas. A Dóris, a Mariana 2. Mariana 1, Mariana 2, o cara casou com muita mulher, né? Mariana 1, Mariana 2. A Maltace, que era samaritana, e a Cleópatra de Jerusalém. Com a Dóris, ele teve um filho que ele mandou assassinar. Ok? Por quê? Ele tinha medo que o filho tomasse a posição dele no reino. Com a Mariana, ele teve o Alexandre, o Aristóbulo, o Salampos e o Cipros. Ele assassinou o Alexandre e o Aristóbulo. Como disse César Augusto. César Augusto falava assim, que era melhor ser o porco do que o filho de Herodes. Por quê? Ele se dizia judeu, ele não ia comer porco, né, gente? Mas o filho de Herodes estava ferrado na mão dele. Olha lá, a Mariana era filha do Simão, o sumo sacerdote. Lembra que eu falei que logo que Ptolomeu assumiu aquela região do Império Grego, e aí ele caiu, o império dele caiu, porque surgiu um sacerdote que pegou em armas e lutou e começou com a dinastia dos Macabeus. Lembra que eu falei disso? Então, a Mariana, que casou com Herodes o Grande, ela era da dinastia, ela tinha sangue real de Israel. Ela era descendente dos reis de Israel, dos Macabeus. Por que o Herodes casou com ela? Porque o Herodes não era judeu. O avô dele havia se tornado judeu, por interesse, né? Mas ele tinha que legitimizar o reino dele, né? Como para ser rei de Israel, ele tinha que ser judeu, entre aspas. Então, ele achou que ia ser interessante ele casar com a Mariana. Só que ele casou com a Mariana e matou a família dela inteira. Ok? Herodes, gente. A gente está falando de Herodes, a gente não está falando de uma pessoa normal, não. Ele matou todo mundo. Mas depois ele matou a Mariana também, mas vamos chegar lá. Ok? Aí, com a Mariana, ele tem o Herodes Filipe. Lembra do Herodes Filipe, que a gente falou lá da tetrarquia? Não, é tudo parente. É tudo macomunado. Com a Maltace, ele teve o Arquelau. Lembra que eu falei do Arquelau?
o Arquelau, o Herodes Antipas, que é o tetrarca da Galileia, e a Olímpia. Com a Cleópatra, aí tem o Herodes Filipos, outro Herodes. Gente, é muito Herodes. Herodes é uma nomenclatura, entendeu? É um título, por isso que repete tanto. O Aristóbulo, antes de ser assassinado, ele teve o filho, Agripa I, tá vendo? Então, Agripa I era o que de Herodes? Olha lá. Neto. Concorda? Ok? Tá todo mundo entendendo a genealogia? Ele teve um outro Herodes, Herodes por si só, não sei porquê. O Aristóbulo e Herodias. Lembra da Herodias, gente? Em qual história que a gente vê Herodias? Cabeça de João Batista no prato, não foi? Então, a Herodias, ela foi casada com Herodes Filipe, que era o tio dela, tá vendo ali? Tá vendo? E depois ela se divorciou para casar com Herodes Antipas. Cadê o Antipas? Ali, ó, com Antipas, com outro tio. Ela trocou um tio por outro. Gente, essa família é joia, vocês viram que legal? Isso aqui é uma novela mexicana, literalmente. E olha lá, ó, a gente vê no livro de Atos, olha lá, Atos 25, a gente vê falando de Berenice. Em Atos 24, a gente vê falando da Drusila. Então, elas eram irmãs do Agripa II. E os 4 eram filhos de Agripa I, tá vendo? Ok? Então, deu para localizar todos os milhões de Herodes? Vamos voltar rapidinho. Herodes o Grande teve como filhos, ele teve todos aqueles assassinados lá, o Herodes Filipe, o Arquelau e o Herodes Filipos e o Antipas. Depois, como neto, ele teve o Herodes Agripa I. E aí, filho do Agripa I, ele teve o bisneto, Herodes Agripa II, que a gente vê falar dele em Atos 25. Joia? Todo mundo entendeu? Então, quando alguém estiver pregando Atos, vocês não vão ficar desesperados, perdidos, sem saber quem é quem que está falando, né? Vamos para frente. Em Atos 1, vamos começar Atos 1. Que horas são? Gente, horas, quantas horas são? 11? 15? Então vai dar, calma aí. Atos 1. Em Atos 1, aqui é um resumo rápido, depois a gente destrincha melhor. Fala das aparições de Jesus aos discípulos e as suas últimas orientações. Conta sobre o preparo dos discípulos para o Pentecostes. O que Jesus queria fazer, que mandou eles fazerem até o dia que descesse o Espírito Santo. Nos traz relatos da ascensão ao céu. Ou seja, só Lucas descreve a ascensão de Jesus ao céu. E como foi a inauguração do ministério celestial de Jesus. Ele trabalhando através do Espírito Santo. E nos revela a escolha do sucessor de Judas. Relata como a igreja começou em Jerusalém e se espalhou até os confins da terra. Próximo. Jesus aparece ressurreto aos apóstolos. Versículo 3 de Atos 1. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Apresentou-se durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus apareceu para quantas pessoas depois de ressurreto? Para quantas pessoas Jesus apareceu depois de ressurreto? Mais de 500. Para deixar bem claro que era ele, né, gente? Mais de 500 pessoas? Próximo. Nesse período, Jesus esclareceu muitas dúvidas dos discípulos. Qual era a dúvida dos discípulos? No versículo 6, a gente vê o seguinte. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Os discípulos estavam no Império Romano, vamos contextualizar. Estavam subjugados pelo Império Romano. Então, na cabeça deles, quando viesse o Messias, qual seria o papel do Messias? Libertar os judeus do quê? Do Império Romano e tornar os judeus o quê? Livre e o maior, tipo assim, o maior império, o maior reinado, o maior tudo no mundo, né? Tipo assim, Israel vai dominar o mundo, vai ser o número 1. Na cabeça deles, com o Messias, eles seriam infalíveis, eles estavam preocupados com isso. Mas Jesus não veio para estabelecer um reinado terreno.
Veio para estabelecer um reinado celestial. E eles ainda não tinham entendido isso. Eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles ainda estavam meio que cegos e querendo saber coisa que não concernia a eles, né? Então, eles pensavam que Jesus era o Messias, sim. Lógico, era o Messias. Mas não era um Messias político. Não era um Messias de armas. Não era um Messias de guerra. Ele não veio para libertar Israel das garras romanas. Ele veio para restabelecer, volta aí, tio, a dinastia de Davi. Isso era uma visão totalmente política, que eles tinham tanto de Jesus quanto da obra de Jesus. Próximo. Nós percebemos que os discípulos tinham essa visão meio errônea, né? Olha, o Lucas 24, 21 diz o seguinte: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles ficaram meio decepcionados, concordam? Eles acharam que ia sair debaixo do jugo romano, mas não estavam entendendo que o que Jesus veio fazer era muito maior do que eles poderiam imaginar. Jesus acompanha aqueles 2 discípulos ao caminho de Emaús. Todo mundo conhece a história dos discípulos de Emaús, né? No caminho de Emaús. Lembra? Todo mundo lembra? E olha o que eles falam. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Ou seja, estava todo mundo meio decepcionado, porque viram Jesus sendo sacrificado. E naquele momento, eles acharam assim, agora acabou tudo. Tanto que eles acharam que tudo tinha acabado por ali, eu acho que eles esperavam algo sobrenatural. Tipo, vamos colocar Jesus na cruz e ele não vai morrer, ele simplesmente vai sair de lá, né? De alguma forma. E não foi isso que aconteceu. Então, quando eles viram que Jesus tinha morrido de verdade, foi uma decepção muito grande para todos. E agora, quem vai remir Israel? Será que virá outro Messias? O que vai acontecer? A ressurreição de Jesus deu um novo ânimo aos discípulos. Quando eles viram que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, opa, agora nós temos chance novamente. Mas eles continuaram com aquela visão equivocada, que ia ser um remidor de Israel da mão do Império Romano, né? Vai ser agora que tu irás restaurar o reino de Israel? No versículo 6 de Atos 1. E Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Facas guinso. Ele deu uma cortada, né? Não vos compete. Não tá Quem eram os discípulos para saber de todo um propósito gigante? Ele nem cabia na mente deles ainda. Qual era o propósito de Jesus na terra, né? Ele não disse que sim, não disse que não, mas disse que os tempos pertencem a ele. Mas quanto a vocês, ele disse para os discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, não compete a vocês saber tempos e eras. Mas uma coisa eu posso afirmar: vocês vão receber poder e vão levar o evangelho até os confins da terra. Amém? Pelo poder do Espírito Santo, a igreja deve obedientemente fazer e ensinar o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele não respondeu como os discípulos gostariam de ouvir. Ele só disse: o tempo pertence a Deus. Ele deixa os discípulos com uma missão: ser testemunhas por toda essa região. Inclusive Ariquemes ali, vocês viram? Até os confins da terra. Depois de Ariquemes. Bolívia, talvez. Chile. Olha lá, ampliado, tá, gente? Não está isso na Bíblia, não. Então, Jesus ascendeu aos céus. Até o dia em que depois, no versículo 2, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. Então, antes de ele ser levado ao céu, ele deu ordens aos seus apóstolos. Ele ficou 40 dias falando do reino de Deus para os seus apóstolos, preparando eles para a nova missão. Mais especificamente, Atos concentra-se na ordem final dele, que era a grande comissão, para levar a boa notícia de salvação a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, lá no versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. 40 dias depois da ressurreição, Jesus foi elevado às alturas, mas o trabalho dele aqui na terra não cessou. Pelo contrário, o seu corpo, a igreja, continua fazendo e ensinando o que Jesus começou a fazer e ensinar
Olha quem está aqui. Billy Graham. Grande Billy Graham. Pode. Então, a ascensão de Jesus foi no Monte das Oliveiras. 1 quilômetro de Jerusalém. Engraçado que lá na Bíblia está assim, que era a distância da jornada de um sábado. Aí quando eu vi que o Monte das Oliveiras ficava 1 quilômetro de Jerusalém, eu falei, eita, que coisa estranha. Mas aí eu entendi. Jornada de um sábado. Os judeus não podiam caminhar mais do que 1 quilômetro no sábado. Então a jornada de um sábado era só 1 quilômetro. Entenderam? Então quando a gente lê, aliás, a gente acha meio estranho. Nossa, era a distância da jornada de um sábado, mas era 1 quilômetro só. É que só podia andar 1 quilômetro no sábado, os judeus. Então, Lucas faz um breve relato acerca da ascensão de Jesus ao céu. E ele foi o único a relatá-la. Já é a 3ª vez que eu falo isso, tá? Só para vocês decorarem. O único que relatou a ascensão, dica, de prova. O único que relatou a ascensão de Jesus ao céu. Está em Lucas 24 e em Atos 1. Tá? Ok? Joia? Pode passar. Então, quando Jesus ascendeu ao céu, ele foi coberto por uma nuvem. E olha lá, 2 anjos se colocam à frente dos discípulos. Os anjos, pelo jeito, apareceram com forma humana mesmo. Enquanto Jesus estava desaparecendo. E é muito importante o que esses anjos dizem aos discípulos. Varões galileus. Atos 1:11. Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo jeito como viste subir. Parousia, ok? Então, a ascensão foi o selo da vitória de Cristo, porque não bastava ele morrer, não bastava ressuscitar, ele tinha que ascender e depois enviar o Espírito Santo. Aí a obra estaria completa. Então, foi o selo da vitória de Cristo sobre o pecado, a ascensão, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a morte. A ascensão foi visível, foi vitoriosa, foi gloriosa. E Jesus consumou assim a obra dele aqui na terra. Ele concluiu a obra que ele veio fazer. Ele subiu visível aos olhos dos homens. E os anjos disseram que ele voltará da mesma forma como subiu. Isso é uma garantia que Jesus voltará pessoalmente e de forma visível aos nossos olhos. No cenáculo, os discípulos voltaram felizes a Jerusalém depois do Monte das Oliveiras, depois que eles viram a ascensão de Jesus. Imagino, né? Quão glorioso foi aquele momento para eles. E aí no versículo 13 diz, parte A, quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram. O cenáculo, quem assiste Israel com a Aline no YouTube, alguém assiste? Gente, vale muito a pena, assistam todos os vídeos de Israel com a Aline. Ela mostrou lá o provável cenáculo. A casa de Maria, mãe de João Marcos. Fala alto, gente. Mãe de João Marcos, isso. O que era o cenáculo? Era uma sala. Ela era provavelmente uma mulher rica e o andar superior da casa dela era uma sala grande. Nesse cenáculo, onde teve um momento extremamente importante antes da morte. Quem lembra? Antes da morte, eles tiveram uma reunião nesse cenáculo. Qual foi? A Santa Ceia. E na Santa Ceia, Jesus falou o que ia acontecer para frente, não foi? E depois, mais para frente, Jesus falou para eles. Nesses 40 dias depois da ressurreição, falou para eles, vão para Jerusalém, se reúnam lá no cenáculo, onde teve a Santa Ceia, né, na casa lá da Maria, mãe de João Marcos, e esperem, porque eu vou enviar o Consolador, né? Quem estava reunido no cenáculo? Os apóstolos. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Mateus, Tomé, que era o Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão Zelote, Simão o guerreiro lá, né? Menos Judas Iscariotes, né, gente? Óbvio, já tinha partido, né? Não sei para onde. As mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus e a Maria, mãe de Jesus. Inclusive, essa é a última vez que fala de Maria na Bíblia, tá? A última vez que cita Maria foi no cenáculo. Os irmãos dele, o Tiago, Judas, o José e o Simão. Os irmãos de Jesus não eram convertidos quando Jesus estava na fase dele ministerial aqui na terra. Provavelmente eles se converteram depois da ressurreição. A gente vê na Bíblia falando de Tiago como... Qual foi o papel de Tiago depois da ascensão de Jesus? Ele ficou sendo o líder da igreja em Jerusalém por um tempo. Concordam? Tá? Era o Tiago, irmão de Jesus. O Judas.
Vocês sabem o que de Judas, irmão de Jesus? Judas foi o que escreveu qual livro? Judas, que está lá perto de Apocalipse, tá? Agora, o José e o Simão, não se ouve muito falar deles. Não se sabe bem o que eles fizeram, mas a gente sabe que eles estavam convertidos. Estavam até no cenáculo quando desceu o Espírito Santo. E outros discípulos, no total, 120 pessoas. Agora, por que Deus determinou, levou a 120 pessoas estarem... Porque isso aí foi tudo direcionamento de Deus. Por que tinha 120 pessoas? Gente, o ateu não tem nada que acontece aleatoriamente na Bíblia. Tudo tem um motivo. Olha por que eram 120 pessoas no cenáculo. Conforme a lei judaica, era necessário, no mínimo, 120 homens judeus para se estabelecer uma comunidade com seu próprio concílio. Ali estava começando que comunidade? A igreja cristã. Então, de acordo com a lei judaica, Jesus não quebrou a lei. Ele veio para ampliar a lei. Não foi? Então, ele seguiu a lei à risca. Precisa de 120, então no cenáculo tem 120 para começar a igreja cristã. E olha lá, aquela lá foi a última menção de Maria nas Escrituras. Depois a gente sabe que João levou Maria para morar em Éfeso, mas não está ali no texto, né? Não está na sequência. Então, a última menção foi essa mesmo. E de um pequeno grupo de 11 se originou a gigante igreja cristã. Que horas são? Então, todos perseveravam unânimes em oração, porque foi o que Jesus mandou fazer, né? Vão para Jerusalém, perseverem unânimes em oração, até que do alto sejais revestidos de poder. Motivo de oração. Eles estavam orando todo aquele tempo para tomar decisões corretas e para ter coragem para testemunhar de Cristo. Porque antes deles receberem o Espírito Santo, eles eram um pouquinho covardes. Concorda que sem o Espírito Santo fica difícil? E eles precisavam de ousadia. Então, essa é a oração. Quando eles estão orando, pedindo coragem, eles estão pedindo o quê? O Espírito Santo. Amém? Vamos um pouquinho de dicionário rapidamente aqui. Os termos originais usados em Atos, né? Esse ischurros aqui significa poder na forma de força física. Exousia é poder no sentido de governo, de autoridade. A gente está falando em Atos principalmente da expressão usada em grego, dunamis, que é o poder no sentido de habilidade, de força, de capacidade. Kratos é poder. Todas essas palavras, né? Os exurros, exousia, dunamis e kratos, é tudo poder, mas cada uma com um sentido diferente. É porque o português da gente é um pouquinho pobre. A gente tem que usar mais palavras para dar o significado, né? Kratos é poder em relação a domínio. E agora, uma palavra que tem nada a ver com poder, gente. Testemunha. A palavra original no grego para testemunha corresponde a mártir. Vocês já pararam para pensar nisso? Que testemunha e mártir são as mesmas palavras no grego? Então, nós como testemunha... Por isso que eles estavam pedindo coragem, entendem? Que para ser testemunha, eles falavam... A maioria ali falava grego, principalmente. A região falava hebraico, falava aramaico, mas o grego, já, por causa do Império Romano, estava difundido em todo o Império Romano, inclusive em Israel. Então, quando eles viam quando eles falavam testemunha, eles estavam falando mártir, aquela pessoa que é capaz de dar a própria vida por aquilo que ela testemunhou, por aquilo que ela viu. E aí vem o primeiro trabalho administrativo da igreja. Qual foi? É necessário, pois, Pedro falando, gente, que Pedro ele assumiu a liderança nesse momento. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia que dentre nós foi elevado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. O que o Pedro está falando? Gente, lá no Velho Testamento diz que a gente vai precisar, eu vou contar os textos que falam isso, que a gente vai precisar substituir Judas Iscariotes. Então, é necessário algumas características para essa pessoa substituir. Não vai ser uma pessoa aleatória. Vocês lembram que no Velho Testamento eles jogavam sorte? Lembra? Hoje em dia a gente faz isso para jogar sorte, para saber... Não, por quê? Porque o Espírito Santo já veio. Isso aqui foi antes da descida do Espírito Santo. O que eles fizeram? Eles separaram, fizeram uma lista lá. A igreja citou nomes.
e fizeram uma lista de pessoas que tinham testemunhado a obra, o ministério de Jesus, desde o momento em que ele foi batizado, né, desde o batismo de João até o momento da ascensão. Deram alguns nomes lá, e daqueles lá eles escolheram 2. Vamos chegar lá. Aqui vemos a liderança de Pedro, que no seu discurso citou a profecia de Davi, do Velho Testamento. O que Davi falou em Salmos 69, 25? Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. Está se referindo ao traidor de Jesus. Em Salmos 109, 8 diz, Davi diz o seguinte, Davi era profeta, né? Permita que outra pessoa receba a sua tarefa de supervisão. Então, Pedro lembrou do que Davi havia escrito e chegou à conclusão que eles deveriam preencher a vaga de Judas. Ok? Outra pessoa receba a sua tarefa de supervisão. Então, ele entendeu que tinha que botar outra pessoa. E por que ele tinha que botar outra pessoa? Quantas tribos Israel tinha? 12. A nova igreja, a nova era, precisava de quantos apóstolos? 12. Era um reinício de tudo. Então, tinha que continuar, e assim, a Bíblia é muito enfática nos números, né? Tinha que continuar como era no Velho Testamento, de uma forma reformada, ampliada, digamos, né, na missão. Então, não podia ser qualquer um. Para ser um dos 12, tinha que ser tanto testemunha do ministério de Jesus, né, desde o batismo de João, mas também tinha que ter testemunhado a ressurreição. Por que tinha que ter testemunhado a ressurreição? Porque ao pregar o evangelho, qual era a nota que eles iam bater mais? Qual era o botão que eles iam ficar apertando o tempo todo? A ressurreição. Porque isso é o que legitimiza o ministério de Jesus, concorda? Que mostra que ele é o rei de Israel, que ele é o rei do povo judeu, que ele é o rei da nova igreja cristã. Então, essa pessoa tinha que ser testemunha, porque ele tinha que falar de alguma coisa que ele tinha presenciado, porque dá autoridade, concorda? Eu falar que eu sei que alguém ficou sabendo, me dá autoridade? Não, mas se eu falo, eu vi com os meus próprios olhos, eu conversei com ele, eu toquei nele, é diferente. Amém? Então, 2 foram selecionados, né, na listinha lá que eles sugeriram. O José Barsabás, que também era chamado de Justo, e o Matias. E aí eles lançaram sorte. Como é que eles lançaram sorte? Eles pegaram 2 pedrinhas, provavelmente, que era o que eles costumavam fazer, escreveu o nome de cada um em cada pedra, botou num vaso de barro, chacoalhou o vaso de barro e lançou. A pedra que caiu primeiro foi a de Matias. E está errado fazer isso lá no Velho Testamento? Quando aconteceu a tempestade, eles lançaram sorte para saber quem era o responsável pela tempestade na época de Jonas, não foi? Então, no Velho Testamento era uma coisa normal, porque como o Espírito Santo não tinha vindo, era assim que eles faziam, e realmente Deus respondia através do lançar de sortes, naquela época. Então, os 12 formaram um grupo único na igreja apostólica, eles eram os guardiões dos ensinos de Jesus. Eram eles quem davam as instruções que seriam comunicadas à igreja. E qual é o legado deles para a gente? Todo o Novo Testamento. As instruções estão todas no Novo Testamento. É a nossa autoridade suprema para o avanço do Evangelho a partir de agora. Pentecostes. Não vai dar para entrar muito não, gente, mas vamos lá, vamos tentar alguma coisa. Então, Jesus morreu na Páscoa, 40 dias depois teve a ascensão. Mais 10 dias, depois eu vou entrar melhor a fundo nessa questão das festas judaicas, vamos passar rápido agora. 10 dias depois, aconteceu a descida do Espírito Santo. Então, em Atos 2, a gente vê 4 temas. A gente vê a descida do Espírito Santo, o fenômeno das línguas, a pregação poderosa de Pedro. E aqui está determinado os versículos que estão falando, a subdivisão do capítulo 2, né? E por último, no final de Atos 2, a vida dos primeiros cristãos. Como é que acontecia? Atos 2. O acontecimento mais importante na vida da igreja apostólica após a ascensão de Jesus foi a vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles obedeceram a determinação de Jesus de não sair do cenáculo, de não sair de Jerusalém. Até acho que eles poderiam até sair de vez em quando ali, né? Em casa, buscar alguma coisa, né? Mas eles não saíram de Jerusalém. Pentecostes significa
é uma palavra grega que significa 50. Por quê? Foram 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. E ela é conhecida no Antigo Testamento como festa da colheita ou festa das primícias. E ela ocorria 50 dias depois desse domingo de Páscoa, durava uma semana. E o dia de Pentecostes, propriamente dito, era o último dia dessa semana, era o domingo. Lucas escreve o Pentecostes como ênfase no fato real que ocorreu ali. Foi algo que podia ser visto, podia ser ouvido, podia ser sentido. Ele escreve como som de um vento impetuoso. Era um vento impetuoso? Não. Era o som de um vento impetuoso. Eles tinham som, mas não havia a presença física do vento. Ele descreve como labaredas de fogo. Fogo significa purificação, poder. E também o falar em outras línguas. Não era uma experiência emocional, psicológica, foi algo que aconteceu e foi vista por muita gente, porque na época do Pentecostes, judeus de todo o Império Romano iam para Israel. Deus utilizou recursos que no Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento, são utilizados para descrever teofanias, ou seja, manifestações divinas. Esse som como de um vento impetuoso é uma coisa interessante. Quando eu estava na faculdade, eu tive uma experiência assim. Num domingo à noite, uma pastora pregou sobre as várias formas de manifestações do Espírito Santo. Aí eu cheguei em casa, estava no meu quarto preparando as coisas para ir para a faculdade no outro dia. E a janela do quarto estava aberta e tinha uma árvore bem na frente da janela. Uma árvore pequena. E aí eu estava arrumando as coisas e estava cantando. Aleluia, aleluia. Num determinado momento, a minha voz sumiu. Sumiu. E eu comecei a ouvir um vento tão forte, tão forte, tão forte, que eu falei assim, nossa, está ventando tanto lá fora, eu pensei, que eu não estou conseguindo ouvir a minha própria voz. E eu continuava cantando. Só que eu não ouvia a música, eu só ouvia o vento. Aí eu cheguei perto da janela, olhei pela janela, gente, fiquei chocada. Não, botei a mão para fora, não tinha vento. Olhei para a árvore, não tinha uma folha balançando. E o vento era muito forte. Eu falei, não tem lógica isso. Aí eu falei, é o Espírito Santo, pensei, né? Aí eu fechei a boca, parou. Voltei a cantar, voltou o som de vento. Fechei a boca, eu comecei a brincar com o Espírito Santo, vocês entenderam, né? Não é brincadinha, né? Mas aí eu percebi que era ele, que era uma manifestação do Espírito Santo. Então eu entendo como som como de vento impetuoso. Não existe vento, gente. É o som de um vento impetuoso. E assim durou muito tempo. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas, assim, com aquela manifestação do Espírito Santo. Foi muito bom. E até de vez em quando eu encostava na janela para ficar olhando para a árvore, porque, gente, eu ficava cética. Como é que pode um negócio desse? Que não tinha uma folha balançando. Então, pode passar, tio. Eu imagino o que eles sentiram nesse dia do Pentecostes, porque era um grupo grande de gente vendo essas manifestações sobrenaturais, né? Os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. As línguas faladas no Pentecostes eram línguas humanas. É uma coisa que a gente vai abordar bastante isso aqui. Eram línguas humanas. Eram línguas faladas em todo o Império Romano. Não esqueçam que o Império Romano inteiro, judeus de todos os lugares, de todas as províncias, eles estavam em Jerusalém, porque os judeus têm esse hábito de frequentar as 3 maiores festas de Israel. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. As 3 principais, pelo menos uma eles fazem um esforço de ir. Então tinha gente do Império Romano inteiro ali dentro, de tudo quanto é província, de tudo quanto é língua. Então, o Pentecostes foi línguas humanas, línguas conhecidas, línguas faladas, existentes, de todas aquelas nações. Faltou 1 minuto, me fala. Então, vamos lá na Bíblia, Atos 2, versículo 8. Então, como nos ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, o pessoal ficava questionando, como assim? Como isso é possível, né? Partos, medos, elamitas, pessoal da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, Cirene, que é na África, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes,
nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então, eles não estavam entendendo aquilo, que, inclusive, para variar, né, sempre tinha alguém achando tão louco, tão bêbado, né? Porque o sobrenatural, como Paulo diz, né, as coisas espirituais só são entendidas pelos espirituais. Para os outros, é loucura. E aí, falta só um minuto. A gente vai fazer essa relação rápida aqui do que foi Babel e do que foi Pentecostes. Pentecostes foi uma retomada de Babel ao inverso. O que aconteceu na Torre de Babel? As línguas eram o quê? Ininteligíveis. Um não entendia o que o outro falava, não foi? Só que em Pentecostes houve necessidade de interpretação, sim, mas cada um estava ouvindo na sua própria... Não houve necessidade de interpretação, porque cada um estava ouvindo na sua própria língua. Então, o que Deus fez? Num primeiro momento, o homem se rebelou contra Deus, o que Deus fez? Bagunçou a língua. Mas agora, para a expansão do evangelho, o que é necessário? Uma unificação. Então, ele retomou Babel de uma forma diferente. Enquanto em Babel houve dispersão, porque eles falavam cada uma numa língua e virou uma confusão, no Pentecostes houve ajuntamento. Babel, resultado de rebeldia contra Deus. Enquanto no Pentecostes foi fruto de oração perseverante, de obediência. Eles ficaram unidos no cenáculo, esperando aquele momento que Jesus mandou. Né? Então, eles ficaram perseverantes em oração. Enquanto em Babel a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, no Pentecostes o céu humildemente desceu à terra em Jerusalém. Amém? Amém. Gente, o livro de Atos é incrível. Não quero que seja exaustivo, mas vai ser, tá? Então venham preparados, tragam água, façam exercício. Próxima aula a gente vai parar no meio da aula para dar uma descansada. Agora não deu porque eu tinha muita coisa para passar. Amém?